Opa, e aí galera, beleza? Vamos continuar aqui, agora a nossa aula 4 aqui de Química, uma aula sobre números quânticos e a distribuição de Linus Pauling. Esse é um assunto que as pessoas consideram bem difícil, assim, complexo, que é um negócio meio difícil de você imaginar, de você visualizar. Mas no fundo, seguindo os conceitos, é bem simples, né? Se você está chegando agora, meu nome é Luiz Aleotti, eu vou acompanhar vocês aqui na Química, nessa jornada aí em direção à universidade. Tá? Você está chegando agora, eu sugiro dar uma acompanhada nas aulas anteriores também, porque a Química é isso aí, a gente vai montando os conceitos aos poucos e um degrau de cada vez, e daí ela se torna bem simples. Tá? Então, nós vamos começar aqui a falar dos números quânticos pensando no princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Ele é um dos criadores da física quântica e o princípio dele diz que é impossível determinar simultaneamente a posição e a velocidade de um elétron. Tá? Se assistiu Breaking Bad, você vai lembrar desse nome, do Heisenberg, em homenagem a esse físico mesmo, o nome que ele assumiu, físico, químico, né? Antigamente todo mundo tinha a especialidade de todos os cientistas era meio misturada. E se não assistiu, eu recomendo, é muito bom. Então, qual que é a ideia dele aqui? É difícil, é impossível a gente determinar a posição e a velocidade de um elétron. Então a gente não consegue saber exatamente a trajetória que ele segue. Né? Como é que funciona? Então a gente vai determinar um elétron, ele vai ser caracterizado pela energia dele. Né? Se você já estudou na física, sabe que a energia potencial depende da posição, a energia cinética vai depender da velocidade, então a gente vai pegar pela energia total. E os números quânticos é um código matemático bem simplificado para definir essa energia. Em vez de a gente trabalhar ela em joules, assim, vamos com números simples. Tá? Ele é como se fosse o endereço do elétron dentro do átomo. Tá? Como que isso funciona? Bom, a gente vai ter 4 números quânticos que vão dizer para a gente mais ou menos aonde a gente pode encontrar aquele elétron. Os números quânticos são o principal, o secundário, o magnético e o de spin. Tá? Vamos um por um. Vocês vão ver que, na verdade, ele é bem tranquilo. Para isso, a gente vai ter que lembrar aquele conceito lá das aulas anteriores, lá do modelo atômico do Niels Bohr, que é o modelo atômico que a gente usa. Lembra que ele estava estudando o espectro óptico de cada elemento e ele viu que os elétrons não estavam tudo junto, não estavam ali, eles estavam separados em níveis de energia ou camadas eletrônicas. Né? Como a gente tem aí no desenho, tem o núcleo e tem várias camadas em volta. Essas camadas, teoricamente, são um número infinito. Nós conhecemos 7. Os nomes delas são bem simples, né? Não tem como esquecer. É só pensar que começa no K. Por que no K? Não sei. É uma convenção. É K, L, M, N, O, P, Q. Tá? Pensa que é K de camada. Bem simples. Tá? Antes da gente passar para frente, já percebeu que a primeira parte importante da gente saber onde está um elétron é em qual camada que ele está. Talvez isso seja a principal característica. Mas só um conceito que a gente vai precisar lá para frente, já que a gente está falando de camada, vamos falar de camada de valência. Camada de valência de um elemento, a gente vai considerar a camada mais externa, a camada onde acontecem as ligações. Como acontecem? O que são ligações? Assunto para uma aula lá do futuro. Uma das próximas. Tá? Acompanha, você já vai ficar sabendo. Então, se o principal é saber em qual camada ele está, o número quântico principal vai dizer para a gente qual a camada que está. O símbolo de número quântico principal é um N maiúsculo. Então, se você estiver falando de elétrons, eles falarem que N é igual a um número, isso vai significar a camada que esse elétron está.
Ok? Então, ó, a gente tem aqui um quadrinho bem simples. Ó, os níveis K, L, M, N, O, P, Q. O N vai valer, o número quântico principal vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primeira camada, segunda camada, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima camada. Tranquilo, né? O número é o número da camada, número quântico principal. Aqui só de curiosidade junto, né? É interessante saber também, né, o número de elétrons que cabe por camada. Ó, na K cabem 2, na L 8, na M 18, na N 32. Idealmente, como essas camadas vão ficando cada vez mais longe e cada vez maiores, o esperado é que elas fossem cada vez crescendo e cabendo mais elétrons, né? Mas aqui a O, teoricamente, era para caber 50 elétrons. Mas a gente não conhece nenhum elemento que tenha a O preenchida por mais do que 32. Então a gente vai considerar que a O é 32, a P é 18 e a Q é 2. Teoricamente, a O poderia ser maior que a N, a P maior que a O e a Q maior ainda. Só que não existem elementos conhecidos ainda que tenham essas camadas preenchidas por mais elétrons. Mas peraí. Tá vendo que segue um padrão isso aqui? E como que é esse preenchimento? É aí que a gente vai... É aí que a gente já vai chegar nos próximos números quânticos. Então a gente precisa da ideia de subníveis de energia, tá? Depois, repetiram os experimentos do Niels Bohr com os equipamentos mais modernos. E daí eles viram que os espectros atômicos lá que ele enxergou não eram absolutos, eles tinham algumas divisões. Então a gente não tinha níveis de energia. A gente tem alguns subníveis. Cada nível é formado por alguns subníveis. Aquelas faixas que ele enxergava, na verdade, eram faixas mais finas, às vezes 2 ou mais faixas ali. Então, a gente vai ter subníveis de energia. Os subníveis nada mais são, bem simples, do que divisões dos níveis de energia. Então, são divisões da camada. Tá? E dentro desses subníveis, já adiantando um conceito de orbital. O orbital é a região do espaço dentro de um subnível, onde a gente tem a maior probabilidade de encontrar um elétron. Então, a gente tem os níveis, as camadas. As camadas são divididas em subníveis. Os subníveis são divididos em orbitais. Pegou? Que aí estão os próximos 2 números quânticos? Como assim? Já vamos chegar lá, né? Aqui, o formato, como são esses orbitais, tá? O orbital S, a gente vai ver ali para frente, ele é um orbital esférico, e o P, ele é um orbital em forma de halteres. Essas são as duas formas que vocês têm que saber, tá? Orbital S, esférico, P, halteres. Tá? Quem descobriu isso foi o Schrödinger, tá? Aquele cara do gato, que põe o gato na caixa. Você não sabe o que eu estou falando agora, dá uma pesquisada no Google e com certeza já ouviu ou vai ouvir falar desse cara. E ele que deu as formas dos orbitais. Tá? Você vai ver agora quais são os orbitais que existem. O S e o P são os que têm formato que interessam para a gente. Tá? O S em forma de esfera e o P em forma de halteres. Tá? O halteres é isso aqui. É uma forma assim, como se fosse em formato de infinito ou de 8. Tá? Esse desenho aqui são, na verdade, os 3 orbitais P nas orientações diferentes. Aqui. Tá? A gente já chega lá. Então, o número quântico secundário ou azimutal, o símbolo dele é o L, minúsculo, vai dizer em qual subnível de energia está o nosso elétron.
Quais são os subníveis conhecidos? São 4, que a gente já falou ali. O S, o P, o D e o F. Tá? S, P, D e F. Na verdade, teoricamente, existem o G, o H, que são os próximos. Só que eles não são conhecidos. Ainda não conhece nenhum elemento com eles. Só que se conhece com esses 4. S, P, D e F. E aqui nós vamos considerar o número quântico secundário, que vai dizer se está no S, no P, no D e no F. A gente vai considerar como essa ordem também. 0, 1, 2, 3. Então, se for 0, está no subnível S. Se for 1, está no P. Se for 2, está no D. Se for 3, está no F. E aqui do lado a gente tem o máximo de elétrons que cabem em cada um. No S cabem 2, no P cabem 6, no D 10 e no F 14. Esses números são estranhos para você? Conseguiu entender aqui qual que é a ideia? Lembra lá nas camadas? Aqui, ó, que cabem 2, 8, 18, 32. Olha só. Na camada K, cabem 2, porque ela só tem subnível S. A L, que é um pouquinho maior, mais externa, ela tem S e P. Então, cabem 2 mais 6, cabem 8. Na D, desculpa, na M, a terceira camada, ela vai ter S, P e D. Então, vão caber 10 mais 6 mais 2, cabem 18. Na próxima, ela vai ter S, P, D e F. Então, vão caber 14 mais 10 mais 6 mais 2, 32. Por isso que, teoricamente, a próxima camada, que seria maior, ela teria um orbital ou um subnível G. O subnível G é para caber 18. Né? Por isso que passaria de 32 para 50. Mas a gente não conhece nenhum átomo que atenda a isso, que tenha esse tamanho. Tranquilo? E aí a gente vai passar para o número quântico magnético, que vai dizer em qual orbital daquele subnível o elétron se encontra. Lembra que a gente viu ali atrás que o orbital S é esférico? Que o orbital P é halteres e eles são 3 em halteres? Peraí. Então aqui, ó, no S cabem 2, um orbital só esférico, cabem 2 elétrons. No P, eles são 3 em forma de halteres e cabem 6. O D, a gente não vai falar do formato dele, mas veja só, cabem 10, porque ele tem 5 orbitais. E o F cabe em 14 porque ele tem 7 orbitais. Significa que cada orbital cabem só 2 elétrons. Tá? Então, a gente vai representar o número quântico magnético, que é um M minúsculo, dessa forma aqui. Tá? No subnível S, o L dele, o número quântico secundário, é 0. Ele só tem um orbital. O número quântico magnético vai ser sempre 0. O P, o número quântico secundário, é 1 e ele tem 3 orbitais. Ele pode estar no orbital -1, 0 ou 1. No D, ele tem 5 orbitais. Ele pode estar no -2, -1, 0, 1 e 2. E no F, que são 7, ele pode estar no -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Ó, a representação é assim. A gente sempre vai colocar a gente vai ver quantos orbitais tem. O S é 1, o P são 3, o D são 5 e o F são 7. A gente vai pegar o primeiro é 1 e o próximo sempre soma 2 orbitais. Então, a ideia é assim. Se você só tem o S, ele vai ser 0. É o orbital 0 aqui no meio. Essa é a representação que a gente usa esses quadradinhos. Tá?
P, o do meio continua sendo 0, e você vai ter um menos 1 e um mais 1. No D, 0, aí você coloca menos 1, mais 1, menos 2, mais 2. E por último no F, 0, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3. Viu? Aqui vai ser qual orbital ele se encontra. Né? Na ordem aqui, na ordem de entrada. Então, se é o orbital do meio é 0, se é antes do meio, ele está num orbital negativo, se é depois, ele vai... Se é depois, ele vai estar num positivo. Tá? A gente já volta ali naquele desenho para fazer essa representação. E o último número é o número quântico de spin, que ele vai dar a rotação do elétron. Um elétron ele pode estar girando no sentido horário ou anti-horário. Tá? E aqui a gente vai usar como uma convenção. A gente vai dizer que o spin é mais meio ou menos meio. Tá? Mas isso é só uma convenção. A gente nem significa que o mais meio é no horário e o menos meio é no anti-horário. É só para separar um do outro, a gente já vai dar uma olhada no porquê. E a gente representa eles como uma flechinha para cima ou para baixo. Eu represento o positivo como para cima e o negativo como para baixo. Mas tanto faz. Como assim? A gente voltando na representação anterior, a gente vai preencher cada orbital, lembra que cada orbital, cada quadradinho desse, cabem 2 elétrons. E ele sempre vai caber um elétron girando no sentido horário e um girando no sentido anti-horário. Porque se eles estiverem girando no mesmo sentido, eles vão se repelir. Então, quando a gente está preenchendo as camadas, né, o que acontece? Por que tem aquele número lá fixo nas camadas e nos subníveis? Porque para a gente encontrar um átomo que tenha um elétron lá na 7ª camada, ele precisa que todos os outros subníveis anteriores estejam cheios. A gente já vai ver isso aí, como que foi descoberto. Qual que é a ideia? Então, tem que estar preenchidos os subníveis anteriores, então, como que funciona isso? Ó, a gente sempre vai ter um com spin mais meio e um com menos meio dentro de cada orbital. Tá? Esse aqui, se ele só tem o S, é assim. Entra um para cima e entra um para baixo. Tá? Não necessariamente o para cima entra primeiro. É uma convenção. Tá? A gente vai ver depois como é que isso funciona. Ó, se você tem P, você vai colocar... Se a gente vai dizer que o para cima entra primeiro, ó, vai entrar um para cima, para cima, para cima. O elétron, ele prefere ficar sozinho. Se ele não tiver no orbital. Se ele não tiver opção, ele vai preencher aonde já tenha um companheiro. E só um. Não cabem 3 elétrons no orbital. Né? Esse aqui, S, P, D e F. Ó, aqui no D vai entrar um para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. E depois entra um para baixo. Beleza? É a mesma coisa aqui no F. Então, o spin, ele só vai dizer para a gente, sempre no exercício, no enunciado, vai dizer: considere que entra primeiro o spin positivo, ou considere que entra primeiro o spin negativo. Então, se eu disser
que ele é... Se eu falar, considere que entra primeiro o positivo, ó, por exemplo, eu posso dizer, lá no endereço do elétron, eu vou falar que ele está no subnível D, orbital 0. Opa, ele vai estar aqui. E o spin é positivo, sendo que entra primeiro o positivo. Então, ele vai ser o terceiro elétron. Mas se eu falar que o spin é negativo e ele está no D0, então eu vou ter que fazer isso. E ele vai ser esse elétron aqui. Não vai mais ser o terceiro. Vai ser o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, o oitavo. Tá? Já vamos fazer uns exercícios, vocês vão ver que vai ficar mais tranquilo. Tá? Mas como esse negócio de entra um elétron e tem que ir preenchendo as camadas, é o seguinte. Aqui é uma das coisas mais importantes para a gente entender esse começo da química, que é a distribuição de Linus Pauling. O Linus Pauling ganhou, inclusive, prêmio Nobel da Química por isso. Tá? Ele descobriu a ordem de energia de cada subnível. Então a gente não vai preenchendo uma camada por vez? Não. Você só... Lembra lá que a gente viu o número atômico, que é o número de elétrons que tem em um átomo? O número de prótons, e que se ele não for um íon, é igual ao de elétrons. Então, você vai pegar quantos elétrons tem, e com isso você consegue determinar qual que é a distribuição nas camadas, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, que é esse que tem aqui na tela. Bem fácil de montar o seu. Né? Se você tiver que fazer isso numa prova, é bem fácil de você montar. Você vai colocar aqui 1s2, 2s2, 3s2, 4, 5, 6, 7s2, um em cima do outro. Por quê? Porque a gente está pensando em todas as 7 camadas e todas elas têm orbital s. Tá? Depois você vai colocar de 2 até 6, p. E de 3 até 6, D. São as camadas que têm orbital P, que tem orbital D. E o 4 e o 5 vai colocar F. E se eu colocar aqui... Mas a gente viu que pode existir o 7P? Pode. Você pode colocar aqui, sem problema. Ele seria o próximo na energia. Você poderia colocar um 8S, preencher para baixo, não tem problema. E a gente vai pôr essas setinhas na diagonal, aqui, que vão indicar a ordem de energia. Então, se eu tenho um átomo com 2 elétrons, eles vão preencher o subnível S da camada K. Se eu tenho um átomo com 3 elétrons, ele vai ter essa camada S cheia, e daí ele vai preencher a camada K cheia, e daí ele vai começar a preencher a camada L, começando pelo subnível S. Então, ó, se eu tenho 4 elétrons num átomo, ele vai preencher a camada K e o S da camada L. Se eu tenho 5, ele vai começar a preencher o orbital P, o subnível P, os orbitais do subnível P da camada L, para depois passar para M. Ele vai preencher o S da M, ele vai preencher o P da M. Mas ele não vai já para o D da M. Antes, a gente vai preencher o orbital S da camada N. Subnível. Os orbitais do subnível. Tá. Meio confuso isso a princípio. Vamos fazer uns exemplos aqui para você ver. Vamos pegar o sódio. Bem simples. O sódio, ele tem um número atômico 11.
Como que é a distribuição eletrônica, a distribuição dele nas camadas? Bom, ele vai ter 11 elétrons, certo? Então vamos distribuir. Vamos começar aqui, ó, 1s2. Então a gente coloca aqui do lado 1s2. Opa, já colocamos 2 elétrons. Depois, para onde a gente vai? Para o 2s2. 4 elétrons, certo? No S cabem 2. Né? Esse númerozinho em cima de cada letra é a quantidade de elétrons que cabe nesse subnível. 2s2, daí vamos para o 2p6. Deu 6 mais 2, 8 mais 2, 10. Tem mais um, que vai estar aqui no 3s. Só mais um, então a gente coloca como 3s1. Esse aqui vai ser o elétron que a gente chama como elétron de valência. É o último da distribuição, é o elétron mais energético. Ó, como que ficou o sódio? Ele vai ter a camada K com 2 elétrons, camada L com 8 e a camada M com 1. Ou seja, ele tem a camada de valência dele é a M, que tem 1 elétron. E os números quânticos, se a gente quiser ver os números quânticos dele? Bem simples. Ó, ele vai estar... É só a gente ver o elétron de valência. Ó, 3 é o número da camada. Então, também é o número quântico principal, o N. S é o subnível, né? Lembra? S, P, D, F. 0, 1, 2, 3. Então, S... Opa! O L é 0. Porque é o S. E o magnético? O magnético é 0, porque no S é sempre 0. Lembra? Se tem S, se termina o S, é um quadradinho só. Então, é isso aí. É esse aí. E um quadradinho só é sempre o 0. Né? A gente vai pôr em relação ao quadradinho do meio. Se é um só, é sempre o do meio, né? que vale 0. E o spin, aí depende da convenção. Se a gente falar que começa com o positivo, né? Esse aqui vai ser o primeiro elétron. Se a gente falar que começa com o positivo, spin mais meio. Se falar que começa com o negativo, menos meio. Tranquilo? Vamos fazer mais. Tá? Por exemplo, vamos fazer um pouquinho maior. O galho. O galho, o número atômico é 31. Então, vamos fazer essa distribuição. Começa lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Já passamos lá o sódio. Do 3s2 vai para o 3p6. Né? Quanto que deu até agora? 6 mais 2 dá 10. 12 deu 18. A gente quer 31. Depois do 3p6, a gente vai para o 3d10? Não. Segue o Linus-Pauling. Vamos para o 4s2. Estamos em 20. Depois do 4s2, vamos para o preencher. A gente vai para o 4p6? Não, que nem seguiu ali. Agora, ó, 4s2 vai passar aqui para o 3d10. Do 3d10, vamos para o 4p6. Mas aqui já deu 30, a gente quer 31, então a gente não vai pôr 6 nesse p. A gente vai pôr um só. 4p1.
E como que é a distribuição eletrônica desse aqui? Ó, é só a gente ver. Camada K. O que que tem na camada K? Esse aqui. Então, a gente vai ter 2 elétrons. O que que tem na camada L? É a segunda. Esse e esse. L é igual a 8. E na M? Esse e, ó, não se esqueça, esse aqui também. Então, são 2 mais 6, 8, mais 10, 18. E na camada N, a gente tem esse aqui e esse aqui, que são 3. Então, ó, a camada de valência, a mais externa, é a N, que tem 3 elétrons. E os números quânticos aqui, do elétron de valência, esse último? Bom, a gente tem 4p1. Então, a gente sabe, ó, 4 é o número quântico principal, que é a camada. P é o secundário, né? O L. Lembra? SPDF. 0, 1, 2, 3. L, então, vai valer 1. E o próximo, o magnético. A gente vai lá nos quadradinhos. Bom, é com P. O P são 3 orbitais, então a gente vai fazer 3 quadradinhos. São 3 elétrons, então a gente vai distribuir eles lá. Eles sempre preferem ficar sozinhos. Vai ficar no último lá, lembra? O do meio é 0, para a esquerda negativo, para a direita positivo. Então o M dele vai valer mais 1. E o spin, se a gente considerar que entra o positivo primeiro, vai valer mais meio. Mais 1. Então vamos lá, vamos para o titânio, que é 22. Aqui vai ter uma coisa um pouquinho diferente. Ó, vamos fazer a distribuição. Vai ser 1 S2, 2 S2, 2 P6, deu 10. 3 S2, 3 P6, 4 S2. Deu 20. São 22, só faltam 2. Então, não vai ser 3D10, vai ser 3D2. Esse aqui é o elétron de valência. Mas veja, o elétron mais energético. Mas essa não é a camada de valência dele, não é a terceira, é a quarta camada. A gente vai considerar a camada de valência sempre a mais externa. Vamos lá, distribuição nas camadas. K são 2, L 8, M tem quantos? 2, 8, 10. E a camada de valência dele, a N, tem 2. Tá? Para achar os números quânticos aqui do último elétron dele, você vai ter aqui, ó, bem simples. A gente já sabe aqui que N é igual a 3. L, S, P, D, F, 0, 1, 2, 3. Então, D é 2. Então, o L dele vai valer 2. Magnético. Vamos lá, fazer os quadradinhos. O D são quantos? Ah, não me lembro. Então, você pensa, S é 1, P são 3, D são 5.
Tá? Então, se tem só... Quantos tem nesse subnível aqui? É D2. Então, vai ter aqui, entra aqui, entra aqui. Lembra? 0, 1, 2, menos 1, menos 2. A gente vai ter que M vai valer menos 1. E o S, vamos considerar como mais meio. Beleza? Quase acabando. Mais algumas ideiazinhas. Tá? A gente também pode fazer a distribuição de um íon. Por exemplo, vou fazer 2 já aqui. De um cátion, Ca2+. Ou de um ânion, Cl-. Tá? O cálcio, ele tem 20. E o Cl, o cloro, tem 17. O que significa esse 2+? O que significa esse menos? Bom, o 2+ significa que ele está positivo. Se ele está positivo é porque ele perdeu elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, então a gente não vai distribuir 20, a gente vai distribuir 18. Certo? Errado. Errado. A gente vai distribuir os 20 e depois a gente tira 2. Porque a gente sempre vai tirar não do elétron de valência. A gente vai tirar da camada de valência. Lembra do titânio? Que ele terminava com 3 na última camada, mas ele tinha... Mas o elétron mais energético estava na camada anterior a essa, que a gente acabou de fazer. Então a gente vai fazer sim com o 20 e depois a gente tira. Então ele vai ter aqui, ó, para o cálcio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, até aqui, 3p6. Deu 10, 18, termina 20 no 4s2. Daí a gente vai ter aqui, camada K tem 2, camada L tem 8, camada M, 8, e N vai ter 2. Só que isso é para o cálcio normal. Para o Ca2+, a gente vai perder esses 2 da última camada e vai terminar com só 3 camadas, com 2, 8 e 8. E para o cloro? Para o cloro, são 17. A gente vai fazer, ó, essa mesma distribuição aqui. A gente faria 1s2, 2s2, 2p6. Deu 10. 3s2, 12. 3p6 daria quanto? Daria 18. Mas o cloro tem 17, então ele terminaria assim, com 1s2, 2s2, 2p6, tá? 3s2, 3p5. O cloro ia ter K com 2, L com 8 e M com 7. Mas esse aqui é o Cl menos. Se ele é menos, ele está negativo, ele ganhou um elétron. Então ele vai terminar em 3p6. E a camada M dele vai ter 2. Veja que eles ficam iguais. O Ca2+
e o Cl-, vão terminar com 2, 8 e 8. Tranquilo? E é isso aí, a gente consegue fazer para qualquer... Conseguimos fazer para qualquer átomo. É só fazer isso, passar na distribuição de Linus-Pauling e a gente passa na distribuição aqui de Linus-Pauling e conseguimos fazer. Só uma última coisa para a gente fazer aqui, que é a gente fazer o caminho contrário. Por exemplo, se a gente tiver os números quânticos, ó, n igual a 3, L igual a 2, M igual a 0, S igual a mais meio. Digamos que o positivo entra primeiro. Não, vamos fazer que o negativo entra primeiro nesse caso. Então, N igual a 3 significa que ele vai estar em qual camada? K, L, M. Tá? Então, vai estar na camada M. Mas vamos pensar no elétron de valência aqui. Então, é um 3. Se o L vale 2, é 0, 1, 2, 3, S, P, D. Então, ele está na 3D. M vale 0. Bom, a gente faz os quadradinhos. A D são quantos quadradinhos? São 5. Tá? Se ele está no 0, significa que ele está aqui. Mas para ele estar aqui, aqui. Certo? Então, se a gente considerar que o positivo entrou primeiro, ele é esse aqui, é o terceiro elétron, terminaria em 3D3. E se a gente considerar que o negativo entrou primeiro, daí a gente coloca aqui... Ele vai estar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é quinto, 6, 7, 8. Então, esse terminaria em 3D8. Ah, e quantos? Qual é o número atômico desse elemento que termina em 3D8? Só fazer a distribuição, ó. 1s2, 2s2. 2p6, 3s2. 3p6, 4s2. Terminaria aqui em 3d8. Bom, daí é só somar. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 28. Seria o elemento atômico com o elemento químico com o número atômico 28. Tranquilo? Tá? É um conceito meio complexo, assim, da gente ir pegando aos poucos, mas é para a gente começar a entender isso. Né? A próxima aula a gente já vai trabalhar com a tabela periódica, mais para frente entramos nas ligações, e vamos fazer uma aula de exercícios mais focado com exercícios do Enem, mas com outros também, para a gente fixar bem essas matérias, tá? Então, é isso aí, galera. Tá? Valeu pela audiência, estamos junto com vocês. A Cultive fornece todo o material de estudos, te dá esse apoio nessa jornada, que a gente sabe que é complicada. Né? Dúvidas, divida suas dúvidas lá no... Cria um tópico, a sua dúvida é a mesma de vários outros alunos, discutam entre si, vou dar uma ajuda para vocês, tá? Então é isso, vão estudando, que vai ficando um pouco mais complexo, mas é aquela caminhada, vamos junto até o final, beleza? Então é isso aí, falou, fui, até a próxima.